Capítulo 4. Sobre os 2 martírios espirituais, com os quais Deus limpa a alma que une a si mesmo. 21. Agora você deve saber que Deus usa 2 caminhos para limpar as almas que Ele quer iluminadas, para uni-las mais intimamente a si mesmo. O primeiro, do qual trataremos no capítulo seguinte, é o das amargas águas das aflições, das angústias, das tristezas e dos tormentos interiores. O segundo é o do ardente fogo do amor inflamado, um amor impaciente e faminto. Algumas vezes ele faz uso de ambos nestas almas que ele quer preencher com a perfeição. Algumas vezes ele as submete a uma dura série de tribulações e de amarguras, internas e externas, queimando-as com o fogo de rigorosas tentações. Algumas vezes ele as põe no crucifixo de um amor ansioso e desconfiado, fazendo-as se atirarem a ele com poderoso impulso. Porque como apenas um poder como o do Senhor pode iluminar e unir a alma, é que são tão grandes o tormento e a purgação. Todo conhecimento e união com Deus surge do sofrimento, que é a verdadeira prova do amor. 22. Se você pudesse compreender o grande bem da tribulação. É o que destrói os pecados, limpa a alma e produz paciência. Isto na prece a inflama, a engrandece e a coloca no exercício do mais sublime ato de caridade. Isto rejubila a alma, a traz para perto de Deus, a chama e dá entrada para o céu. É ela também que testa os verdadeiros servos de Deus, e os torna doces, valentes e constantes. É o que faz com que Deus os ouça com rapidez. Ad dominum, contribulare, clamavies audivit-me. É ela que as aniquila, refina e aperfeiçoa. Finalmente, é o que, a partir do terreno, torna as almas celestiais, do humano, divinas, transformando-as e as unindo de uma forma admirável com a humanidade e divindade do Senhor. Foi bem dito por Santo Agostinho que a vida da alma sobre a terra é tentação. Bendita é a alma que é sempre contrariada, se ela resiste com constância à tentação. Este é o meio que o Senhor utiliza para humilhá-la, para aniquilá-la e a esgotar, para mortificá-la, para negá-la, para inquietá-la e a preencher com as dádivas divinas. Por este meio de tribulações e tentações ele a coroa e transforma. Convença-se de que a tentação e a luta são necessárias para que a alma se torne perfeita. 23. Ó alma bendita, se você souber como se manter constante e quieta no fogo da tribulação, e se deixar apenas ser lavada com as amargas águas da aflição, quão rapidamente você se encontrará rica de dádivas celestiais. Quão rapidamente a bondade divina irá fazer um rico trono em sua alma, e uma boa habitação para que você se refresque e alivie nela. 24. Saiba que este Senhor tem o seu repouso em nenhum outro lugar além das almas quietas, nas quais o fogo da tribulação e das tentações queimaram as borras das paixões, e as amargas águas das aflições lavaram as sujas manchas dos apetites desordenados. Em uma palavra, o Senhor não repousa em parte alguma, a não ser onde a quietude reina e o amor próprio foi banido. 25. Mas você ou jamais chegará a este feliz estado, apesar de ter obtido o melhor dos sentidos externos pela graça de Deus, ou irá encontrar em sua alma o precioso pendor da paz interior, até que se torne purificado das desordenadas paixões da concupiscência, da autoestima, dos desejos e pensamentos, por mais espirituais que estes sejam, e dos muitos outros interesses e vícios secretos que se encontram em sua alma, obstruindo miseravelmente a pacífica entrada deste grande Senhor nela, que deseja se unir e transformar com você. 26. As verdadeiras virtudes adquiridas e não purificadas são um obstáculo para esta grande dádiva de paz à alma. Além disto, a alma é travada pelo desordenado desejo por dádivas sublimes, pelo apetite de sentir consolação espiritual, por buscar as infusas e divinas graças, entretendo-se com elas, e desejando mais, para usufruí-las, e finalmente, pelo desejo de grandeza. 27. Quanto há na alma para ser purificado se esta almeja chegar à montanha santa da perfeição e da transformação com Deus? Quão disposta, despida, negada, aniquilada deve a alma estar, para que não impeça a entrada deste divino Senhor em si, e nem a sua contínua comunicação. 28. A disposição de se preparar a alma para a entrada do divino é fundamental, mas deve ser necessariamente realizada pela sabedoria divina. Se um serafim não é suficiente para purificar a alma, como uma alma que é frágil, miserável e sem experiência pode ser capaz de purificar a si mesma? 29. Portanto, o próprio Senhor irá dispô-lo e prepará-lo passivamente, através de um caminho que você não entende, com o fogo da tribulação e do tormento interior, sem qualquer outra disposição da sua parte,
além do consentimento à cruz interior e exterior. 30. Você encontrará dentro de si mesmo uma aridez passiva, uma escuridão, uma angústia, e contradições, contínua resistência, deserções interiores, horríveis desolações, contínuas e fortes sugestões, e veementes tentações do inimigo. Finalmente, você se verá tão afligido, que não será capaz de erguer o seu coração, estando cheio de tristeza e peso, e nem de realizar o menor ato de fé, esperança ou caridade. 31. Você se verá desamparado e sujeito às paixões da impaciência, da ira, da raiva, do praguejar, e dos apetites desordenados, parecendo a si mesmo a mais miserável criatura, o maior pecador no mundo, o mais detestado por Deus, provado e despojado de todas as virtudes, com um sofrimento infernal, vendo-se aflito e desolado, pensando ter perdido totalmente a Deus. Este será o seu golpe mais cruel e o seu mais amargo tormento. 32. Mas, embora você se veja tão oprimido, parecendo a si mesmo ser orgulhoso, impaciente e iracundo, estas tentações irão perder a força e o poder sobre você, elas não terão mais lugar na sua alma, e isto por uma secreta virtude e uma soberana dádiva de força interior, que rege na sua parte mais íntima, conquistando as mais terríveis punições e sofrimentos e as mais fortes tentações. 33. Seja constante. Ó alma bendita, seja constante. Pois isto não será como você imagina, e nem você estará mais próxima de Deus do que nestes casos de deserção. Pois embora o sol esteja oculto pelas nuvens, ainda assim ele não muda de lugar e nem perde um mínimo que seja de seu brilho. O Senhor permite esta dolorosa deserção em sua alma para purgá-la e poli-la, para limpá-la e despir-se de você mesmo, e isto para que você possa ser todo dele, e se entregue totalmente em suas mãos, enquanto toda a sua infinita bondade é totalmente dada a você, para que você se deleite. Pois apesar de você gemer, e se lamentar, e chorar, ainda assim ele está alegre e feliz na mais secreta e oculta parte da sua alma. Capítulo V. Como é importante e necessário, para a alma interior, sofrer cegamente este primeiro martírio espiritual. 34. Com a finalidade de se tornar a alma terrena celestial, e de se vir a este bem maior que é a união com Deus, é necessário que a alma seja purificada no fogo da tribulação e da tentação. Embora seja uma máxima verdadeira, conhecida e provada que todos os que servem ao Senhor devem sofrer problemas e perseguições e tribulações, ainda assim as almas felizes que são guiadas por Deus, através do caminho secreto da caminhada interior e da contemplação purgativa, devem sofrer ainda mais fortes e horríveis tentações, e tormentos mais amargos, do que os com que os mártires foram coroados na igreja primitiva. 35. Os mártires, apesar da rapidez dos seus tormentos, que dificilmente duravam mais do que alguns dias, eram confortados com uma clara luz e um auxílio especial, na esperança de uma recompensa clara e certa. Mas a alma desolada que deve morrer em si mesma, que retira e limpa o seu coração, vê-se abandonada por Deus, cercada por tentações, escuridão, angústias, aflições, sofrimentos e rígidos e áridos provares da morte, estando a todo momento em dolorosos tormentos e em tremenda desolação, sem sentir o menor conforto. Trata-se de uma aflição tão grande que a dor desta parece ser nada mais do que uma morte prolongada e um martírio contínuo. Portanto, com grande razão pode ser dito que, embora tenham existido muitos mártires, ainda assim existem poucas almas que seguem Cristo Nosso Senhor com paz e resignação nestes tormentos. 36. Foram homens que os martirizaram. Mas Deus confortava as suas almas. Agora é Deus que aflige e se oculta, e os demônios, como cruéis executores, têm mil maneiras de atormentar a alma e o corpo, o homem sendo inteiramente crucificado por dentro e por fora. 37. Os seus sofrimentos parecerão insuperáveis e as suas aflições além do poder do conforto, e que o céu não faz mais chover sobre você. Você se verá cercado pelo pesar e sitiado por tristezas interiores, pelas trevas das suas faculdades e pela fragilidade dos seus discursos. Fortes tentações, dolorosas descrenças e problemáticos escrúpulos irão afligi-lo. Nenhuma luz ou julgamento irá ajudá-lo. 38. Todas as criaturas lhe trarão aborrecimentos. Conselhos espirituais lhe serão dolorosos. A leitura de livros, por mais santos que sejam, não o confortará como de hábito. Se lhe falarem de paciência, o perturbarão extraordinariamente. O medo de perder a Deus por sua ingratidão e a necessidade de retorno irá atormentar a sua alma. Se você gemer e implorar o auxílio de Deus,
você irá encontrar reprovação e desfavorecimento, ao invés de conforto, como se deu com outra mulher cananeia, a quem ele não deu nenhuma resposta de início, e depois a tratou como a criatura de que ele estava a falar. 39. Embora neste momento, Deus não vá abandoná-lo, porque seria impossível viver um momento sequer sem a sua ajuda, ainda assim o socorro será tão secreto que a sua alma não irá percebê-lo, ou ser capaz de esperança e consolação. Não, ela parecerá estar sem salvação, assim como as pessoas condenadas, e irá sofrer as dores do inferno, circundederum ut dolores mortis, e periculo inferni invenerum, SR 114. Para tais pessoas, se uma violenta morte lhes mudasse o estado, isto seria um grande conforto. Mas, como acontece a esses, o fim de tais aflições e amarguras parecerá impossível. 40. Mas se você, ó alma bendita, soubesse o quanto é amada e protegida por este divino Senhor, no meio dos seus vivos tormentos, você os acharia tão doces que seria preciso um milagre de Deus para que você continuasse a viver. Seja constante. Ó alma feliz, seja constante e tenha boa coragem. Pois, por mais intolerável que você seja a si mesma, ainda assim você será protegida, enriquecida e amada pelo bem maior, como se ele não tivesse mais nada a fazer além de levá-la à perfeição, através dos altos passos do amor. Se você não desistir, mas perseverar com constância, sem abandonar o seu objetivo, saiba que você oferece a Deus o mais aceitável dos sacrifícios. Se este Senhor fosse capaz de sentir dor, mesmo assim ele não descansaria até ter completado esta amorosa união com a sua alma. 41. Se a partir do caos do nada a sua onipotência produziu tantas maravilhas, o que fará ele em sua alma, criada à sua imagem e semelhança, se você se mantiver constante, quieto e resignado, com o verdadeiro conhecimento de sua nulidade? Feliz a alma que, mesmo quando perturbada, aflita e desconsolada, mantém-se firme, sem buscar o conforto exterior. 42. Não se aflija demais e nem se inquiete, porque estes afiados martírios podem continuar. Persevere na humildade e não saia de si em busca de auxílio. Pois todo o benefício consiste em estar silente, suportando, e mantendo a paciência com descanso e resignação. Aí você encontrará a força divina para ultrapassar tão dura contenda. Ele está dentro de você e luta por você. Ele é a própria força. 43. Quando você chegar a este doloroso estado de aterradora desolação, o choro e a lamentação não estarão proibidos à sua alma, desde que, em sua parte superior, ela se mantenha resignada. Quem pode suportar a pesada mão de Deus sem lágrimas e lamentações? Mesmo este grande campeão, Jó, mesmo ele se lamentou. Assim fez Cristo nosso Senhor, em seu desamparo. Mas as suas lágrimas eram acompanhadas de resignação. 44. Não se aflija, embora Deus possa crucificá-lo e testar a sua fidelidade. Imite a mulher de Canaã que, ao ser rejeitada e injuriada, importunou e perseverou, humilhando-se diante dele, embora fosse tratada como foi. É preciso beber da taça e não desistir. Se as escamas fossem tiradas dos seus olhos, como foram com São Paulo, você veria a necessidade do sofrimento e da glória, como ele fez. Ele estimava mais ser crucificado do que ser apóstolo. 45. A sua boa fortuna consiste em não se deleitar, mas em sofrer com quietude e resignação. Santa Teresa apareceu, após a morte dela, a certa alma e lhe disse que ela havia sido recompensada apenas por sua dor. Ela não havia recebido um grão de recompensa pelos muitos êxtases e revelações e confortos que havia desfrutado no mundo. 46. Embora este doloroso martírio, esta horrível desolação e esta passiva purgação sejam tão tremendos, que com razão recebem o nome de inferno entre os místicos divinos, por parecer ser impossível viver um momento sequer em tão cruel tormento, é dito, com grande razão, que aquele que o sofre, vive morrendo, e morre vivendo, em uma morte lenta. Ainda assim saiba que é necessário que isto dure para que se alcance a doce, alegre e abundante riqueza da alta contemplação e da amorosa união. Não existe alma santa que não tenha passado por este martírio espiritual e por este doloroso tormento. Nos 2 últimos meses da sua vida suportou o Papa São Gregório, por 2 anos e meio, São Francisco de Assis, por 5 anos Santa Maria Maudlin de Pazzi, por 15 anos Santa Rosa de Peru, e após tantos milagres, que espantaram ao mundo, São Dominíquio sofreu até meia hora antes de sua feliz partida.